Olá, queridos e amados do Pai. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos chegando ao nosso 13º dia, episódio, ressignificando a jornada. E hoje nós vamos estar ministrando dentro do livro de Lucas, capítulo 19, versos 4. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti. Olha, gente, Deus é lindo. Você teve a sensação de estar perto de Jesus? Você já teve essa sensação? Mas ainda assim você se sente invisível, não é verdade? Mas Deus hoje está nos convocando a ter uma fé viva e esperançosa, para que nós possamos acender algo fortíssimo dentro de nós. Mas o que nos impede de vencer realmente? O que nos impede de ser vistos ou alcançado, ou até mesmo tocado? Hoje, o Espírito Santo nos leva à história deste homem, o qual eu cantei agora há pouco. O Zaqueu viveu isso. Zaqueu, ele não era apenas um homem pequeno de estatura. A Bíblia relata que ele era pequeno aos olhos da multidão, mas pequeno, queridos, a gente vê nas expectativas dos outros. Pequeno na imagem que as pessoas elas tinham dele. A sociedade o desprezava. Ele era o chefe, dos publicanos ali. Um cobrador de imposto, para ser mais sincera. E sensata aqui, clara. E a gente entende que este homem, como chefe deles, Zaqueu era riquíssimo, mas socialmente rejeitado, porque era judeu, mas visto como traidor por seu próprio povo, porque ele era um homem odiado. Vamos lá. Porque ele era considerado corrupto, sujo, indigno, e ainda assim ele carregava dentro dele o desejo enorme de ver Jesus. E Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passando ali. E assim bastava ele ver mais próximo. E ele não conseguia, porque a multidão ali apertava Jesus. E a estatura dele limitava ele, E, na minha humilde opinião, existem obstáculos que não nos permite ver além daquilo que a gente quer enxergar. E Deus, ele nos ensina que através da história de Zaqueu, há momentos na vida em que nós precisamos sair da zona da dor e correr em direção à nossa fé. E Zaqueu, ele correu na frente, ele não esperou a compaixão de ninguém. Ele não ficou na fila da autocomiseração. Ele não esperou uma oportunidade, ele criou uma. E Zaqueu, ele subiu numa figueira, e isso não foi só apenas um ato físico não, tá? Foi um ato profético. Por quê? Porque ele se posicionou acima das vozes que tentavam julgar ele. Então, o que a gente entende aqui? A gente se coloca no lugar mais alto que as críticas. E se a gente se afastar dessa visão limitada? A gente com certeza passa a desprezar as vozes e começa a agir como Zaqueu para ser tocado por Jesus. Nós precisamos, às vezes, ter coragem de subir emocionalmente, espiritualmente, muitas vezes simbolicamente. Quantas vezes deixamos de ver Jesus porque aceitamos as limitações impostas pelos outros, não é verdade? Quantas vezes deixamos de viver o novo que Deus ele tem para nós porque a multidão nos paralisa, não é verdade? Quantas vezes ficamos no meio da opinião alheia e esquecemos
que o nosso encontro com Jesus, ele é pessoal, ele é intransferível, ele é inadiável, não é verdade? Pois é. Zaqueu, ele não pediu ajuda, ele não reclamou, ele não gritou por atenção, ele fez tudo quietinho, sabe? Ele fez o que estava ao alcance dele, ele subiu, ele se expôs, ele se colocou no alto. Ele não sabia se Jesus o veria, mas ele sabia que se ele apenas o visse, ele ia passar por ali. Eu quero declarar isso profeticamente sobre você. Jesus vai passar por aqui. Amém? Ele está passando no meio das multidões, de vozes e pensamentos e julgamentos e ruídos e distrações, mas ele também continua enxergando os que têm coragem de subir e ver ele, porque não se trata aqui de ser notado, mas pela multidão, de ser visto por Jesus. E quando Zaqueu ele subiu naquela figueira, ele não esperava o que veio a seguir. Jesus parou exatamente debaixo daquela árvore, parou por causa de alguém, parou porque o mundo inteiro estava ali desprezando. Zaqueu parou por causa de um homem que ousou romper com o conforto da vergonha. E Zaqueu, se posicionou onde poderia ser visto. Sabe, querido, Zaqueu, eu imagino, conjecturando ele descendo depressa, porque hoje me vem pousar em tua casa. Quando Jesus disse isso, você entende a força disso? Jesus chama Zaqueu pelo nome. Queridos, às vezes a gente precisa se considerar ainda mais digno de estar ao lado de Jesus. Não apenas porque a gente é falho, mas não, porque nós somos falhos, somos pecadores. Não, mas a gente precisa entender, assim como Zaqueu queria apenas ver Jesus, nós também queremos habitar com ele. Porque quem é do tipo, né? Porque quem é esse o tipo de Deus que servimos? Se ele realmente não quer estar conosco. Além das nossas expectativas, nós vemos um Deus que não apenas vê o nosso esforço, mas também ele nos honra a nossa decisão de subir. Zaqueu, ele representa todos que um dia foram julgados, rotulados. Hoje a minha ministração é sobre isso, sobre aqueles que estão condenados por seus erros, são julgados pelos seus erros, são julgados pela sua história, pela sua reputação. Se erraram um dia, tentaram se consertar e mesmo assim continuam sendo julgados. Aqueles que foram colocados à margem, mas carregam dentro de si um desejo verdadeiro de mudança, que representa o quê? Que já erraram muito, mas que agora eles querem ver Jesus. E Jesus, ele não rejeita quem sabe. Jesus não ignora quem corre. Jesus não vira o rosto para quem se posiciona. Sabe por quê? Porque quando nós tocamos, quem nos toca? Queridos, é Deus. É Deus. E Zaqueu, ele não pediu para ser chamado, mas Zaqueu o chamou mesmo assim. Ele só queria ver, mas o céu queria habitar. Ele só queria e ele desejava olhar, mas ele reconheceu a presença. Ele só subiu para se aproximar, mas Jesus desceu para abraçar. Você aí que precisa gritar, você só precisa, queridos, não é gritar não, mas se posicionar. Você não precisa brigar por espaços, você não precisa brigar por competição, para onde você está indo ou quem você é. Você só precisa subir, buscar a presença do Rei. Você não precisa ser aplaudido, você só precisa ter coragem. Coragem de enfrentar os olhares, coragem de deixar o orgulho, coragem de sair do lugar que sempre você tem ocupado. Coragem de ser exposto por um propósito, coragem de ser vulnerável para ser transformado.
Zaqueu, ele desceu da árvore, ele recebeu Jesus em sua casa com alegria. E mais do que isso, ele foi imediatamente transformado. A presença de Jesus não causou apenas a emoção, mas sim a restituição, porque ele se levantou no meio do jantar e disse: Senhor, se me defraudei, se defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. A presença de Jesus alinha um caráter. A presença de Jesus cura a consciência. A presença de Jesus transforma ladrões em restauradores. A presença de Jesus não é só um espetáculo, é um divisor de águas. É naquele dia a salvação entrou na casa de Zaqueu. Porque Jesus, ele não se impressiona com o passado de ninguém, mas ele olha para o coração disposto. Jesus olha para quem realmente sabe, mesmo sendo pequeno. Jesus, ele olha para quem, queridos, quer a chance de realmente ser transformado e se transformar. Jesus, ele olha para quem um dia causou e ficou tão limitado pela multidão. E Jesus decide, sim, através do Espírito Santo, a te dar a liberdade de ser livre. Aleluias. Hoje você pode até estar aí na figueira, a multidão tentando atrapalhar aquilo que o Senhor tem na tua vida, são os obstáculos. Você pode até estar sendo aí em uma situação, sendo impedido de ser favorecido, mas Deus está dizendo para você: aprenda a estar decidido, mas sem medo. Aprenda a estar ferido, mas com fé. Aprenda a poder ser Zaqueu, pequeno, rejeitado, rico por fora, vazio por dentro. Mas se você tiver a coragem de subir, Jesus, ele vai parar. Ele vai parar, ele vai olhar, ele vai chamar, ele vai entrar e ele vai transformar tudo. Sabe por quê? Porque não importa o que disseram sobre você. Não importa se o seu passado foi marcado por ganância, mentira, solidão ou pecado. Jesus não parou na casa do fariseu. Ele parou na árvore do publicano. Então, você que está aí me ouvindo, que se hospedou com os que se achavam dignos, Deus está dizendo para você: ele hospedou com quem se conhecia necessário. Ele se hospedou com quem reconhecia necessitados. Ele se hospedou com quem reconhecia necessitados. Por que eu estou repetindo isso? Porque Zaqueu teve a coragem de romper o comum, teve a coragem de subir de ali, mesmo sendo ridicularizado, subindo na árvore. Esse cara tá doido, tá subindo na árvore para quê? A coragem de ver Jesus, mesmo que ninguém acreditava. Deus está falando aqui para mim e para você. Essa mesma coragem está sendo hoje soprada sobre você. A coragem de correr antes da vergonha te parar. A coragem de subir mesmo quando o medo tenta te prender. A coragem de ser visto não pela multidão, mas por Jesus. Hoje é o dia de sair da estatura, sabe, da culpa. E hoje também é o dia de sair da estatura do medo. Hoje é dia de subir acima das suas limitações. Amém? Porque o Rei, ele está aqui. Você precisa só entender. Muitas vezes o Espírito Santo, ele está liberando para nós esse encontro com ele. E às vezes o movimento de fé, ele precisa acontecer, né? Sem uma reação, não há uma ação. E Deus, ele tomou a decisão. Se Jesus vai passar, então, né? Tomou a decisão ali de Jesus estar ao encontro de Zaqueu. Deus é fiel, Deus é justo. Queridos, Zaqueu, ele não era um exemplo de piedade. Ele era rico, corrupto, isolado, impuro aos olhos dos judeus, mas ainda assim ele foi cenário de um milagre sincero, silencioso e absoluto à vista de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, Paizinho, mas livra-nos do mal. Senhor, hoje nós nos achegamos diante de Ti, com tudo que somos, com as mãos, com esse Pai nosso abençoado, que o Senhor vá à nossa frente, que nós tenhamos os olhos cheios, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, que o Senhor possa, Senhor, estar ouvindo as nossas orações. Muitas vezes estamos como Zaqueu, não queremos, Pai, Senhor, que o Senhor muitas vezes exatamente esteja, Pai, próximo, mas também não distante. Nós queremos só Te encontrar, queremos só Te tocar, queremos só Te receber. Então hoje nós subimos com as nossas limitações, com os nossos traumas. Muitas vezes o Senhor vem e torna presente em todas as situações. Com o nosso histórico machucado, o Senhor vai lá e nos torna, Senhor, a honra, porque o Senhor é fiel. Mesmo sendo pequenos diante da Tua face, nós cremos que nós somos notados pelo Senhor. Então, Senhor, que hoje o Senhor venha nos ver, que hoje o Senhor venha nos chamar pelo nosso nome, que hoje o Senhor venha entrar na nossa casa e transformar o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente para que mais pessoas possam estar, em nome de Jesus, recebendo hoje de Deus essa palavra. Deus abençoe o seu início de noite. Fique com Deus.